Olá, estamos de volta ao programa Coma Bem aqui na UFM TV, no seu YouTube, também no Facebook, Tereza Cristina Blasi, curso de nutrição. Eu sou quem mesmo, Tereza? O senhor Carlos Alberto Barros. Não, Carlos Alberto só a minha mãe que chamava. Bebeto. Obrigado. Hoje nós temos um programa especial, na verdade a gente está mudando um pouco agora a partir de 2022, porque é um ano excelente para nós, é o ano dos meus 60 anos. Gente, ele está ficando velho. E por falar em velho, hoje o programa é Como Envelhecer com Saúde, com uma alimentação saudável. Olhem tudo que nós temos aqui nessa mesa. Maravilha, né, Bebeto? Nós vamos falar sobre isso, sobretudo porque sempre acha assim, velho tem que tomar sopinha, tem que comer bolachinha molhada no café com leite. Ou só leite, café e pão. Isso, leite, café e pão. Dá para ter uma vida saudável, comer bem, né, Tereza? É o que nós vamos tratar hoje, mas antes disso nós vamos tirar as nossas máscaras, porque para falar na TV é muito ruim. Importante, enquanto o governo não liberar, nós continuaremos com máscara, porque isso. É prevenção. Previnam-se, usem máscara, álcool gel. Nós vamos tirar para não dar problema no áudio, senão vocês vão nos ouvir mal. Nós estamos com a distância de no mínimo 1 metro, todo mundo aqui está usando máscara, ninguém está sem máscara, tem gel, álcool em gel. Tereza, vamos começar por onde? Nós temos aqui produtos in natura, frutas e legumes e verduras, e depois nós temos aqui a parte de grãos. Não aguento mais esse cheiro de sardinha, não aguento no bom sentido, porque eu adoro sardinha. E não vou provar essas nozes, porque eu sempre me engasgo, porque o Daniel roga praga e eu acabo me engasgando, eu não consigo Daniel fazer não o faz programa. Isso, o Daniel tem uma bondade no coração, não fala assim. Sei. Então vamos lá, Tereza, começamos por aqui. Pessoal, então de volta em 2022, tá? O programa Coma Bem, ele está imbuído, determinado, com bons propósitos para a gente continuar trabalhando alimentação natural, respeitando sazonalidade, alimentos produzidos na região, apesar do grande período de seca que tivemos e que continuamos tendo, né? Por exemplo, encontrar folhas verdes para consumo está muito difícil, né? Com certeza, muito difícil, mas quando nós trabalhamos com a hidroponia, conseguimos. Só que o que nós temos? O custo é mais elevado. Bastante. Eu estava esses dias ao mercado, Bebeto, e eu verifiquei que eu comprei 4 laranjas, deu R$ 3,50. E é isso, 4 laranjas. 4 laranjas, que não deu nem 600 gramas. Então, quando a gente fala que não podem faltar alimentos de boa qualidade em qualquer fase da vida, o que nós temos que pensar? Se em qualquer fase da vida eu vou construir, nós nascemos, vivemos e vamos morrer, como todo mundo, como um processo natural que o ser humano está incluído dentro desse mundo, dentro dessa natureza, que é o universo, ok? Então nós vamos falar hoje principalmente daquela alimentação das pessoas que estão entrando no envelhecimento, ou o processo de envelhecimento ele ocorre. Ele está entrando, né? A gente já passou algum pouquinho de tempo, né? Obrigado aqui. Eu não pinto, viu? Tá bem. Mas, pessoal, para eu envelhecer bem, o processo começa lá na gestação, que nós vamos trazer uma convidada muito especial que vai falar sobre isso. Depois vai falar sobre a introdução de alimentos. Então começa lá. Mas se não começou lá, e eu fiz 60 anos... para recuperar. Isto. O que eu posso fazer na minha alimentação para que eu possa diminuir um pouquinho? Só prestem atenção. Vou falar uma coisa agora que vai surgir uma pergunta. Para que a gente possa reduzir a produção de radical livre que nos envelhece, a alimentação natural é importantíssima. Professora. Opa, lá vem, pergunta. O que são os radicais livres? É pular de asa delta? Gente, essa pergunta eu sabia que ia acontecer. Pessoal, quando a gente fala em radical livre, a gente tem que pensar de uma forma bem simples, uma explicação muito simples. Quando nós respiramos, nós colocamos oxigênio para dentro. Quando nós respiramos em excesso, nós vamos colocar mais oxigênio. E nós vamos ter um despareamento lá dentro da célula e eu vou buscar algumas coisas ruins para essa célula. O que eu tenho que fazer? Que não haja esse despareamento lá dentro da minha célula e que eu possa consertar isso com uma alimentação adequada. Riquíssima em antioxidantes.
Por isso que a gente fala anti-radical livre. Então, radical livre faz com que a gente envelheça. Tem uma questão importante, né, Bebeto? A gente sabe que o Brasil, o primeiro do mundo em cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Porque E as pessoas aí, não gente, querem manter eu o seu não natural. aceito aquilo que a natureza me traz. É claro que, se eu quiser, alguma coisa me incomoda, eu posso fazer alguns pequenos ajustes, gente. Mas eu não posso transformar meu rosto, eu tenho que transformar aquilo que vem de dentro para fora. Nós temos uma aluna na nutrição, acho que é a Júlia, se não me engano, ela sempre diz, professora, então quer dizer que a nutrição sempre ela deverá ser endógena, sempre deverá ser de dentro para fora. Como é que essa nutrição vai prevenir esse envelhecimento ou pelo menos prolongar a minha aparência por mais tempo e me mantendo saudável? Porque não é só a aparência, Bebeto, não é só aquilo que aparece, mas é o interno, são meus dados bioquímicos, o meu metabolismo, como é que funciona isso dentro do meu organismo. Voltemos lá para os radicais livres, que eu ainda não estou convencido da tua resposta. O que isso aqui tem a ver com radicais livres? Bom, conforme eu falei, quando eu não me alimento de forma adequada, eu vou fazendo com que aquela minha célula, com a ação desse RL, esse radical livre, que ela envelheça e ela morra. E isso me torna mais velho. Entende? E quando eu comer alguns tipos de alimento de forma frequente, porque não é, Bebeto, por exemplo, eu pegar esse repolho roxo aqui, que tem uma qualidade nutricional fantástica, tá? Ele é um alimento básico, um alimento que tem, pela cor dele, ele tem uma quantidade grande de antocianinas. Aproveita e já fala nisso, por exemplo, repolho roxo, cebola roxa. Diferença para os outros. Eles têm pela cor deles, todo um alimento que tiver uma cor mais expressiva, mais acentuada, tenho certeza, terá uma qualidade nutricional em relação a isso que eu falo sobre radical livre. Então vai combater. Tá. Por exemplo, Bebeto, então você falou da cebola roxa e agora eu vou falando do repolho, né? Vamos colocar aqui, olhem aqui, gente, um alimento que eu posso guardar, eu posso comprar uma moranga dessas, e o preço dela também subiu no mercado, mas eu posso guardar isso aqui durante quase um mês em casa, ela fechada. Ou eu posso parti-la, colocá-la em cubos e congelá-la. Isso aqui tem beta-caroteno. Beta-caroteno é um anti-radical livre, tá? Ele vai funcionar contra o envelhecimento. Não é o que tem na cenoura também? Beta-caroteno? Muito bem. Olha só, gente, ele tá genial. Olhem aqui, os dois laranjados, e não são somente os laranjados, são os vermelhos, são os verdes escuros, todos têm beta-caroteno ou provitamina A, que tem um potencial contra o envelhecimento fantástico. Mas, Bebeto, não adianta eu comer isso às vezes. Ou eu tenho que ter uma frequência na minha ingestão alimentar. De um refrigerante, por exemplo. Gente, mata tudo. Não, é isso que eu estou dizendo aí, mata tudo. Isso, por exemplo, quem fuma, que o cigarro é o maior produtor de radical livre. Aliás, não é só cigarro, depois a gente vai falar sobre isso também. Por exemplo, se eu for comer a moranga, eu não vou comer cenoura, então eu posso diversificar minha alimentação. Tá? E também, se eu não vou comer nenhum nem outro, eu vou comer, por exemplo, um pimentão vermelho ou um pimentão amarelo. Porque é da cor vermelha. Isto, muito bem. Mas conforme eu estava falando para você, os maiores... Olha aqui o que nós temos também, esqueci. Mamão, gente. O mamão também tem provitamina A, além de ter papaína, além de ter outras vitaminas. Então, e é um alimento básico. O que é a papaína? Papaína é uma proteína, ou diria quase uma função enzimática que ajuda na quebra da própria proteína, tá? Então fantástico. Dentro do mamão, dentro do abacaxi, eu encontro dois elementos, a papaína e a bromelina, e elas ajudam na digestão. Tá? Ajudam na digestão, vamos ser mais claros. Desde jejum. Isso, porque ele é uma fruta básica, tá? Então eu posso variar a minha alimentação dentro desses fatores. Mas voltando à questão de produção de radical livre, que nós temos que ter entendimento. Você falou cigarro. Falou cigarro, eu falei no refri. Em eu fumando um cigarro, eu queimo, vamos supor, 70% da vitamina C, que é um antioxidante. Que eu poderia, por exemplo, eu teria que fumar um cigarro e comer 1 quilo de laranja. laranja. 2 laranjas pelo menos para cada cigarro. Vocês entendem?
Aí se eu fumar uma carteira por dia, eu preciso comer 2 dúzias de laranja. Mais ou menos isso. Mas as pessoas não pensam nessa compensação. Não. O sal, Bebeto, o açúcar. Açúcar, gente, não deveria existir de fato. Ou se comêssemos o açúcar, adoçássemos alguma coisa, nós deveríamos buscar, por exemplo, aqui que a Maria nos lembrou, tá com vontade de comer açúcar? Come uma uva passa. Pronto, já tem açúcar. Tá com vontade de comer açúcar? Uma maçã. Come uma maçã, é doce, o mamão é doce, a laranja é doce, a banana também. Então eu vou usar o açúcar natural dos alimentos. E conforme você falou no envelhecimento, eu devo priorizar os alimentos que a gente tem no Guia Alimentar Brasileiro, os alimentos in natura, como eles vêm da natureza. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Rúcula e alface. Eu não deveria deixar nenhuma refeição, minha gente, sem um vegetal cru. No momento está difícil ter, né? Porque pelo estiagem, custo, preço, agora está difícil, né, Bebeto? Mas nada que eu não possa fazer se eu estiver em casa, eu posso fazer um canteiro e conservar também, tá? Para tudo isso eu vou usar os temperos naturais também, né? Então tem o alho poró, e lembrar que o alho poró é fantástico, gente. Quando a gente fala num alimento pré-biótico, um alimento que melhora a função intestinal, também vai impedir a questão dos radicais livres, porque vai fazer com que meu intestino funcione direito, tá? E os temperos naturais. Então, o que eu falei da questão do sal? Eu não vou usar o sal, mas eu vou usar os temperos. Porque o sal mata o sabor, né? Isso. A salsinha tem provitamina A, tem fibra. Então, eu vou usar esse tipo de alimento. E vou usar também, que o Daniel diz que gosta, né, Daniel? Pimenta. Pimenta é um vasodilatador. Os mais variados tipos de pimenta. Tem todos os tipos. Tem gente que gosta com maior intensidade, menor intensidade. Eu deveria usar pimenta diariamente. Nós temos algumas outras frutas. Isso aí é para depois, né, Tereza? Isso, nós temos algumas outras frutas que eu vou mostrar para vocês posteriormente. E nós vamos falar dessa e vamos falar de uma outra fruta que está sendo produzida regionalmente também. A canela para falar agora ou depois? Depois. Então tá tem uma função antioxidante também. Nossos comerciais, por favor, daqui a pouco voltando. Não temos comercial, tá, gente? É só nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar dos grãos aqui e da canela e daquelas frutinhas todas, que eu gosto daquela que eu não entendo nunca o que ela é. Vamos lá, programa Coma Bem, não saia daí, o FNTV, Tereza Blasi e Bebeto Badig. Programa Coma Bem de volta, o FNTV, curso de nutrição, by Tereza Cristina Blasi, jornalismo, by euzinho, Bebeto Badig, que estamos falando de hoje como envelhecer com alimentação saudável, sem mimimi. Então vamos lá, Tereza. Gente, vocês viram mimimi? Mimimi, porque mas não pode, tu não pode comer isso, tu já tá velha, vai te catar, minha netinha. Eu queria só te contar uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em alimentação e as pessoas na ânsia ou na busca de uma juventude eterna, buscam algumas blogueiras ou buscam algumas informações dentro da nutrição, onde vai existir uma saúde eterna e se você comer determinado alimento, você vai viver 120 anos. Ninguém vai ter chip na cabeça. Ou então também tem que pensar, né, uma série de produtos que não são naturais, que são industrializados, porque aquele ali é um dos patrocinadores do tal do digital influencer. A gente tem que tomar muito cuidado. Hoje estou aqui... Eu vi uma vez um músico que eu gostava bastante, mas dele, como toda hora ele mostrava assim o frigobar dele com a cerveja que ele estava tomando. Duvido que ele tomasse aquela cerveja, porque ele tinha uma alimentação natural. Voltamos. Essa questão da alimentação in natura, minimamente processada, que é do Guia Alimentar Brasileiro, ela deve ser seguida a vida toda e principalmente no envelhecimento. Por quê? O que acontece no nosso corpo?
necessariamente ou biologicamente, conforme eu falei, Ou o nosso organismo ele vai diminuindo as suas funções. Tudo. E, portanto, minha gente, eu tenho que comer alimento que o organismo entenda como alimento. E aí, Bebeto, vem algo bem importante, até um termo diferenciado, que significa xenobióticos. É aquilo que o meu organismo não vai reconhecer como natural, que vem geralmente dos produtos ultraprocessados e nesses produtos industrializados. Mas voltando àquela questão dos blogueiros e dos influencers, nós discutindo em sala de aula ontem, foi uma discussão muito boa, porque nós estamos falando sobre envelhecimento, a aula é sobre nutrição do adulto e do envelhecimento, o pessoal do 5º semestre deve estar lembrado, e eles me contaram algo assim que eu fiquei abismada, porque uma blogueira que disseram que tem não sei quantos seguidores falou que pela uma dieta baseada em epigenética que ela nem sabe o que significa e a maior parte, o filho dela que foi gerado não terá nenhuma doença genética. Gente, isso não existe. Nós precisamos cuidar com as notícias falsas. E porque a pessoa é fulano de tal, eu não vou seguir. Então, comida de verdade é o que nós temos aqui. Vamos voltar aqui para nós envelhecermos bem com comida de boa qualidade. Então, nós apresentamos no primeiro bloco os alimentos in natura. Agora nós vamos, então, para aqueles que não são processados, mas são grãos e derivados. De fato, Bebeto, o que nós vamos apresentar aí são alimentos processados. Por exemplo, nós temos uma fonte de proteína. Mostra pra gente essa fonte de proteína aí. Desculpa, Bebeto. A sardinha. É um alimento brasileiro, não precisa ser um arenque, não precisa ser uma cavala para ser um alimento rico em ômega 3. Come sardinha. Não tem outro alimento? Come sardinha. Aliás, agora tem nós temos a quaresma e a gente come mais peixe. Usar os peixes que são produzidos regionalmente, dos açudes aqui, um alimento bom, ou apelar para a sardinha, certo? Bebeto, só mostra para nós uma salada que os alunos deixaram. Me deixou falar. Tá? Os alunos deixaram ontem da aula da professora Cristiana Basso, técnica dietética, não é, Arthur? E se uma pessoa comer isso aqui, eu vou utilizar esse prato, se uma pessoa comer essa quantidade de salada, Bebeto, ela for comer, Bebeto, a sardinha, que é rica em proteína, e aí você vai pegar, Bebeto, aquele prato maravilhoso que é a comida, você estava falando sobre cultura alimentar, e nós falamos sobre cultura alimentar. A melhor comida que o brasileiro tem é isso aqui, é feijão e arroz. E esse arroz aqui é arroz integral? É um arroz, é uma agulhinha integral. E se eu não tiver o hábito de comer o arroz integral, eu como arroz branco. Quando eu tiver essas misturas, sabe, Bebeto? Então, essa sardinha ela é processada, esse feijão esse arroz são in natura, eles foram simplesmente colhidos e secados por um processo que existe. E aí eu tenho alguns outros alimentos que são de uma natureza fantástica para o envelhecimento. Por exemplo, flocos de aveia. E eu não diria somente flocos, Bebeto. Dependendo do meu estado, eu vou usar o que, Bebeto? Eu vou usar o farelo de aveia, que tem uma função muito boa em relação à quantidade de fibra, importantíssimo para diabetes, hipertensão, função cardiovascular, dislipidemia, diminuição de peso. Que era sobre diabetes, que eu estava preocupado, que tu tinha me indicado botar farelo de aveia em tudo que eu fosse comer. Sim, porque no envelhecimento, se eu tiver uma desregulação em relação ao meu açúcar, eu não vou comer a fruta sozinha, eu vou colocar o farelo de aveia e vou regular a absorção desse açúcar. Esse aqui é o da polêmica. Isso se chama chia. Não confundir com lichia, que é uma fruta. E que algumas pessoas por aí chamam de chia. Tá. Mas aqui tá, ó. Isso não tem também tem um potencial antioxidante muito grande, Bebeto, pra gente comer. É rica em fibra, faz da mesma forma que o farelo de aveia, ela também vai ter as mesmas funções, além de ela ter uma grande quantidade de proteína e ômega 3 também. E as nossas queridinhas aqui, tem a pecanha chilena. Isto, elas têm um óleo essencial rico em poliinsaturados também, então é muito importante, se eu tiver condições financeiras, porque isso aqui não é um alimento barato, Bebeto, tá?
E nós fomos na feira há 2 semanas atrás e o que nós vimos? Uma senhora vendendo, ela disse que colheu mais de 60 quilos, tinha mais de 60 quilos armazenados porque é produzido aqui na região. Sim. Mas com licença, Bebeto, é essa aqui, pessoal. E aliás, eu diria que essa é melhor do que a outra da europeia. Eu comprei, levei, é muito boa. Muito bom. Como muito. Então é regional, sabe, Bebeto? Isto aqui é alpiste. Alpiste, que passarinho não come, viu, gente? Isto é uma linhaça dourada. Essa linhaça dourada, gente, todos deveríamos comer pelo menos uma colher, nós depois que passamos dos 60, eu ainda não passei. Uma colher de sopa ao dia. Tá? Sabe pra que isso? Ela tem ômega 3, ela tem um tipo de fibra fantástico também que funciona para aquelas doenças crônicas que a gente fala sempre, tá? E esse outro alpiste aqui, o que é? ele tá colocando genéricos aqui, tá, gente? Isso é uma, desculpa. Lítia também? Não é lítia, ele tá me confundindo, minha gente. É quinua, gente. Ah, o que? Tá? Explica bem essa quinoa. Quinoa é um pseudo-cereal também. Eu posso substituir pelo arroz, eu posso misturar, só que são alimentos ou são sementes que têm um custo um pouquinho mais elevado. De todos esses aí, o que eu diria para vocês consumirem diariamente, que vai ter um custo bom e é importante para a saúde no envelhecimento, é a linhaça, para as mulheres principalmente, e aveia em toda a sua apresentação. Aveia na aveia. Ele já está exagerando, aveia tá, gente? Poderia ter dito aveia na aveia, mas aqui é aveia na aveia. Gente. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com a questão do edadismo aí. O que é edadismo? Edadismo é aquela... Sabe o que é racismo? Sim. Sabe o que é homofobia? Sim. Sabe o que é misoginia? O edadismo entra na mesma seara. Então, o envelhecimento como preconceito. E aí eu começo a utilizar algumas palavrinhas não muito adequadas. Então, envelhecer é possível desde que eu tenha uma alimentação extremamente variada, com temperos. Aqui, eu não falei anteriormente, mas nós temos o alho também. Nós temos aqui uma outra questão importante. Isso a senhora aconselha? Espera, só um pouquinho. Nós temos a canela, que é importantíssima também, que é um tempero maravilhoso. Se eu colocar a canela aqui, eu faço um quentão. Ele já está exagerando porque quentão vai açúcar, né? Gente, não precisa o vinho, o vinho, desde que tomado de forma moderada, nós nutricionistas não podemos recomendar nenhuma bebida alcoólica, mas tomado de forma moderada, ele tem resveratrol e ele é um antioxidante, um potente antioxidante, principalmente em relação às dislipidemias. Mas eu tenho também, se eu não quiser o álcool, o que eu tenho, Bebeto? O suquito. O suco de uva. Mas em eu tendo uma glicose elevada, não recomendamos. Certo? Tu não falaste do azeite de oliva? Aliás, eu soube de uma notícia bem importante, né? Que uma região daqui vai produzir um azeite de oliva de excelente qualidade, já estão fazendo, acho que... inclusive já experimentei, já ganhei uma garrafa que foi extraída aqui da região, mas a região de Santa Maria, a região central, tem se mostrado um excelente local para a produção de oliveiras e, consequentemente, por uma qualidade boa de azeite de oliva. E o azeite de oliva, por ter ômega 9, ácido oleico, que a gente chama também, é um potente antioxidante. Ajuda a aumentar as HDL e reduzir um pouquinho as LDL. E é uma gordura boa. Mas, da mesma forma que a gente fala em relação ao envelhecimento, todos esses alimentos devem ser comidos de forma comedida. Moderada. Faltou essas frutinhas aqui. Gente. Olhem aqui, gente. Isto aqui chama-se mirtilo. Mirtilo é uma fruta que tem o maior potencial antioxidante contra envelhecimento e contra qualquer doença. Se encontra aqui na região. Na região Itaara tem produtor excelente, a gente compra. E como ele tem uma sazonalidade, agora já terminou a colheita, a gente pode utilizar, congelar. Que é o caso, né, que a Maria já guardou de um outro programa. Guardou, depois a gente vai fazer um suco de mirtilo. Mas tem uma outra fruta esquisita aqui, que não é lítia. Ele chama de fruta esquisita, né? Mas isso aqui a gente não reconhecia, né, Maria?
Maria colocou que tinha um pé, né, Maria? Que deu uma imensidade. Isso também obedece a uma sazonalidade fácil de ser produzida e também tem um potencial antioxidante. E é deliciosa, gente. Tem a aparência de uma pitanga amarela. Então, nós podemos ter acesso a qualquer tipo de alimento dessa natureza que nós colocamos aqui e não exagerar em absolutamente nada. Vejam bem. Muito bom. O Bebeto já está comendo, né? Como sempre. Para colocar para vocês, nós não estamos falando aqui do pão, nós não estamos falando aqui do café com leite. Tá? Se eu não tiver nenhuma intolerância, eu sempre tomei leite e o leite não tem problema nenhum, eu vou tomar o leite. Vou preferir, a partir dos 60 anos, tomar o leite desnatado. E o café de manhã é uma taça só. A quantidade depende. Se eu tiver problema relacionado à hipertensão arterial, não devo tomar em grandes quantidades café muito forte, mas sem problema nenhum. O que eu devo cuidar em relação ao envelhecimento é uma refeição completa no almoço, vegetal pela manhã, que não é hábito nosso, então colocar alface, tomate ou cenoura no pão de manhã, e à noite nada de pão, café e leite, gente. Nós temos que comer comida. Meu organismo precisa disso para manter suas funções e combater esse envelhecimento. Pizza, pastel, X. Gente, panqueca. Esqueçam que ele está falando. Não sou eu que como isso. Porque as pessoas não acham são alimentos bem-vindos ao envelhecimento. Gente, guardadas as devidas proporções, a gente sabe que, às vezes, esporadicamente, qualquer alimento eu posso ingerir, desde que ele não me traga nenhum mal-estar. E a carne gorda do churrasco no domingo, que o Daniel adora fazer? Eu diria o seguinte, se o Daniel gosta de comer, ele vai comer uma salada e vai comer essa carne gorda com farelo de aveia para dar uma amenizada. Depois dos 60? Mesmo depois dos 60. Ele sabe o que Uma fazer. vez por semana? Uma vez por semana. A gente pensa sempre... E com aquela cervejinha? Gente, não, ele não toma cerveja, Bebeto. Não fala assim, meu Daniel. Tá. Pessoal, vamos pensar no seguinte. Envelhecimento é igual alimentação adequada, saudável, produzida regionalmente, alimentos comidos de forma contínua, alimentos de boa qualidade e comedimento, comer até ficar 80% satisfeito, como dizem os moradores da ilha de Okinawa, no Japão. Hari Hashibu, comer até ficar 80% satisfeito. Nós guardaremos saúde. Aqueles que vivem mais de 100 anos. As zonas azuis que a gente chama. Tá Muito bom, bem, pessoal? Tereza, era isso por hoje, já estouramos nosso tempo. Muito obrigado. Tchau, Vamos pessoal. envelhecer bem. Até a próxima. Programa Tchau, Coma pessoal. Bem. Tchau, tchau, tchau.